lá, vou compartilhar minha tela. Aqui. Certo. Nesse encontro de hoje, então, eu vou falar sobre os 5 passos para uma educação alimentar e nutricional que encanta pré-escolares, né? 5 pontos que são fundamentais de você considerar aí na hora de trabalhar com os pequenos. Isso seja, gente, se você trabalhar com a criança no consultório, seja num centro de recreação, seja numa escola, seja onde for. Quando você for trabalhar com atividades de educação alimentar e nutricional lúdica com eles, esses 5 passos são muito importantes para eles saírem com os olhinhos brilhando, certo? Para eles olharem e falarem assim, nossa, que legal que foi isso. Mãe, quero voltar aqui, quero fazer essa atividade de volta, né? Então, a minha ideia aqui é abordar com você esses 5 pontos aí necessários para você encantar os pré-escolares. Eu sempre penso que na hora que a gente vai construir uma aula, a gente precisa ter um direcionamento. Então, o que é que eu quero com essa aula? O que é que eu quero aprender com essa aula e para quê? Carol, eu quero aprender sobre educação alimentar e nutricional, certo? Certo. Para quê? Por que eu quero aprender mais sobre isso? Por que eu quero aprender mais com você? Eu acredito que um ponto para todo mundo é para ter mais segurança. Sim, para vocês possuírem um embasamento teórico, né, ali melhor, maior, ter a prática também para poder realizar as suas atividades a partir do que você aprende. Então, isso aqui eu já consigo aplicar amanhã. Para você economizar tempo, eu brinco que tempo a gente não compra na banquinha, né, galera? Ai, meu Deus, se vendesse, era uma maravilha, mas não vende ainda. Quando vender, eu vou ser uma das primeiras para ir lá na fila, mas enquanto não vende, é muito importante que a gente aproveite bem o nosso tempo. E eu lembro que uma das minhas dificuldades, logo que eu me formei e comecei a trabalhar nessa área, que era eu buscava atividades para fazer com as crianças. E assim, eu até encontrava uma ou outra coisa na internet, mas era muito tempo procurando. E muitas vezes, quando eu ia aplicar essa atividade, ela não dava certo. Ela não saía com o objetivo que eu queria. Eu pensava, poxa vida, por quê, né? Gastei um tempão fazendo isso e não foi para frente. E às vezes a gente precisa também focar em outras áreas da nossa vida, na nossa divulgação, precisa focar, né, no conhecimento técnico adquirir, precisa viver a vida também, né, curtir o filho, curtir o marido, curtir os pais. Então eu acredito que esse momento aqui vai ser para eu ajudar vocês a encurtarem esse tempo também aí de procura, entendendo o que vai ser importante para os passos ali para você encantar os pré-escolares. E por fim, posicionamento, né? Você ser reconhecida como uma nutricionista aí na sua região que encanta as crianças, de você conseguir ajudar eles chegarem no resultado que você deseja com a sua atividade de educação alimentar e nutricional, né? Deles aprenderem de fato sobre uma alimentação saudável e replicarem isso. Acho que esses são 3 pontos importantes. Quando eu falo assim, da gente ter que pensar no nosso desenvolvimento profissional, tem alguns pontos que eu percebo que eles são importantes para a gente trabalhar com felicidade, porque se você conquista mais segurança, se você administra melhor seu tempo, né, se seu posicionamento de reconhecimento melhora, você começa a ser mais grata pelo trabalho que você tem, né, de você, poxa vida, eu vou acordar com felicidade todos os dias para ir trabalhar, com prazer, sabe, não é aquela coisa maçante. Eu vi que teve uma colega aqui que falou que estava até na semana NutriKids, e durante a semana NutriKids eu conversei com algumas nutris, elas falavam assim, poxa, Carol, eu tô numa área já há 12, 15, 18 anos, e eu não gosto, sabe? Eu não gosto. E não me fez feliz um tempo, mas não me faz mais. Então, a minha ideia com a educação alimentar e nutricional é que também vocês possam ter um trabalho leve, né? A forma como eu acredito na EAN, que é a sigla para Educação Alimentar e Nutricional, é que você possa trabalhar com felicidade, para que você sinta também a felicidade de ter a agenda cheia do jeito que você quiser, essa é a verdade. Às vezes vai ser cheia só na segunda, porque os outros dias você vai fazer outras coisas, às vezes vai ser cheia todos os dias, né? Que você conquiste também tempo para sua família, que você possa conciliar trabalho e a vida pessoal, que você saiba que você faz diferença no mundo, porque ensinar para as crianças sobre alimentação é algo muito importante. Eu estava, inclusive, dando aula agora para a turma da formação em coaching nutricional infantil, e estava falando com ela sobre isso, né, sobre a importância da gente ensinar sobre alimentação, e também para a gente acordar ali todos os dias, né, sentindo orgulho do que a gente faz, feliz de fato por contribuir. Isso mesmo, que hoje você fala assim, poxa vida, Carol, eu acho muito difícil.
Eu acho impossível eu conseguir prender a atenção de uma criança. Eu acho impossível eu conseguir, através da educação alimentar e nutricional, né, conquistar escolas. Eu acho impossível levar a educação alimentar e nutricional para dentro do consultório do atendimento. Poxa vida, dá para viver disso? Dá para trabalhar só com educação alimentar e nutricional, por exemplo, né? Mesmo se essas coisas passam pela sua cabeça, eu quero te dizer que é possível. Por que que é possível? Porque foi possível para mim e é possível para muitas das minhas alunas. Eu vejo isso acontecendo constantemente. E aqui eu trouxe essa foto para contar uma história para vocês, porque quando eu decidi fazer nutrição, né, eu me formei na USP, eu fiz nutrição e metabolismo, e eu queria muito trabalhar, eu pensei assim, né, quando eu fui me inscrever no vestibular, eu quero passar lá na USP Ribeirão, porque lá tem um hospital universitário, lá tem a parte da pediatria, eu vou trabalhar com crianças da pediatria, ajudando elas a passarem por aquele momento, né, da oncologia pediátrica, de uma maneira mais tranquila com a parte da alimentação. Era isso que eu queria fazer. E aí, a primeira vez que eu entrei, gente, no hospital universitário, eu falei, putz, não é isso. Ai, meu Deus, onde eu me enfiei? Socorro, socorro, onde eu me enfiei, sabe assim? Eu olhava aquele corredor imenso, as crianças assim, né, já fragilizadas pelo tratamento. Aliás, meu respeito aos colegas que estão nos hospitais, que trabalham nos hospitais, porque não era uma coisa que eu falei, não quero isso para minha vida, para o meu longo prazo, não é isso que eu quero. E aí eu, segui a faculdade e fui pensar em outras áreas da faculdade. Trabalhei com educação alimentar e nutricional, mas lá na USP não com crianças, né? Eu trabalhei com outras faixas etárias, peguei um tanto de adolescente e tudo mais, mas com crianças não, que era a minha vontade ali quando eu fui fazer a faculdade. Certo. Quando eu voltei para casa dos meus pais, né? Finalizei a faculdade lá em Ribeirão, voltei para casa dos meus pais, eles moravam em uma outra cidade, que ia começar a trabalhar, falei, beleza, agora eu vou ter que dar um jeito aqui, né, gente? Tá com CRN na mão, né? Ali na USP são 5 anos de faculdade, está na hora agora da gente fazer valer esse investimento ali que teve de tempo, apesar da USP ser uma faculdade pública, meus pais pagavam a República e tudo mais. Falei, agora eu tenho que encontrar um emprego. Eu comecei a procurar emprego daqui, emprego de lá, aquela loucura toda, né? Ai, meu Deus, e agora onde vai ter lugar para mim? E aí, eis que um dia eu passei na frente de uma escolinha, assim, né, que tinha não, ela existe ainda, na verdade, uma escolinha lá na cidade que os meus pais moram, uma escolinha bem grande. Eu falei, vou oferecer meus serviços ali. Foi assim que eu fiz. Fui para casa, fiz um projeto lá, super estranho de educação alimentar, super estranho hoje, né? Conhecendo sobre a parte de ofertas de serviços, mas na época era o que eu sabia fazer. Fiz o projeto, bati na porta lá da escola, pedi para apresentar, marquei uma reunião com ela, e eis que, né, eu consegui fechar a primeira cliente, fazendo prestação de serviço de educação alimentar e nutricional. Essa escola não oferecia refeição, essa escola não produzia nenhuma refeição ali, não precisava de RT, e eu oferecia o serviço para fazer as atividades com as crianças. E aí, gente, me senti, né? Deixa eu até me colocar maior aqui para vocês me verem, porque eu me senti assim, imagina, recém-formada, poxa, consegui, né, uma oportunidade, toda feliz. Passei, de verdade, assim uns 15 dias produzindo a minha primeira atividade para ir trabalhar com essas crianças. Era uma escola de educação infantil, né? Então, crianças tinham ali de idade pré-escolar e de berçário. Eu pegava as crianças desde 1 ano e meio até 6. Aí começo a pesquisar na internet. Naquela época, gente, não existia isso aqui. Não existia aula gratuita, igual eu dou para vocês, não. Não existiam os materiais que eu disponibilizo gratuitamente. Não existia Instagram. Eu nem tinha Instagram na época, né? Então, era o Google, assim, e você não achava muita coisa. Mas beleza, achei algumas atividades, peguei umas imagens, pensei numa ideia, falei, vou arrasar amanhã, né? Na minha primeira atividade. Cortei um monte de papel, um monte de coisa para levar para as crianças, peguei uma panelinha assim que a gente ia colocar as comidinhas para fazer lá, enfim, fiz uma atividade de tipo tarefa de casa, sabe? E também peguei umas frutinhas que eu queria que eles experimentassem, higienizei tudo, deixei tudo cortadinho e levei para a escola. Começou já da pior maneira possível, pra vocês entenderem como foi. Cheguei aquele dia na escola, as escolinhas funcionando bem cedinho, né? Às 7 horas da manhã eu já estava lá. E pensa um chuvão, deu um chuvão, sabe? As crianças ficam um pouco mais agitadas, às vezes eu percebo em dia de chuva, né? Quem trabalha em escola aí me conta se vocês sentem isso também.
Mas aí, estavam lá agitadas, isso e aquilo. E eu cheguei como? De jaleco branco. Linda de jaleco branco, né? Na hora que me viram de jaleco branco, teve uma criançada que começou a chorar, achando que era, sabe assim, médico para dar injeção, porque imagina, nunca tinham me visto, né? E aí eu entendi rapidamente que era a questão do meu jaleco, tirei, algumas se acalmaram, mas já ficaram assim meio arredias comigo. Enfim, fui fazer a atividade. Vem a primeira turma, começa a fazer a atividade e as crianças não interagiam do jeito que eu esperava. Aquele monte de frutinha, ai, não quero, ai, não gosto. Aí é uma criança que puxa o cabelo da outra, né? É uma criança que de repente pede pra ir no banheiro, outra que não tá prestando atenção. Enfim, aquele tumulto. E eu falei, nossa, não foi tão legal. Mas tá, minha primeira turma, né? Na segunda deve ser melhor. Aí vem a segunda turminha. A segunda turma, gente, assim, o negócio, sabe, só foi piorando. Não prestavam atenção no que eu falava, eu tentava chamar atenção, eles falavam que não gostavam daquilo, que não gostavam daquelas frutas, né? Que, não, eu falava de comer saudável, não tem que comer saudável, eu gosto mesmo de comer chocolate, umas coisas assim. E eu, tipo, não tava sabendo lidar. E a atividade que eu tinha levado, eles não interagiam. Ok. Veio mais uma turma. E aí foi a hora que eu falei, meu Deus, acho que é melhor eu ir embora dessa escola. Sabe assim, eu pensei isso, hoje eu dou risada, mas na época foi muito ruim, porque eu tinha me preparado para aquilo, para ir fazer meu melhor. E aí entrou a terceira turma, e a terceira turma, em vez de comer as frutinhas que eu levei lavadas, elas comeram os papéis da atividade. Eu fiquei sem alguns dos papéis que eu precisava para as próximas atividades, né? Porque eu ia passar o dia inteiro naquela escola. Fiquei com aquelas crianças que eu não sabia direito o que fazer e o dia passou. Cheguei na casa da minha mãe, né? Tava morando com eles ainda nessa época e desaba a chorar. Meu Deus, mãe, foi horrível, aquele negócio todo, né? Minha mãe, muito sábia, falou: Carol, você vai pra tua casa, vai pra tua cama e dorme. Amanhã você pensa, minha filha, já foi, já passou, né? Não deve ter sido tão ruim assim. Eu fui péssima, aquele negócio todo. Aí acordei no outro dia, um pouco mais recomposta daquela situação inteira, e falei: não importa o que eu vá fazer, não importa. Mas eu vou descobrir como aquelas professoras fazem as crianças prestarem atenção nela. Como que as professoras de educação infantil fazem isso? Como é que elas envolvem as crianças na hora de uma atividade? Como que elas ficam bonitinhas, prestam atenção, se envolvem? Eu vou descobrir como elas fazem isso. Eu vou fazer uma atividade para envolver essas crianças. E aí eu comecei a estudar sobre comportamento alimentar, teoria da aprendizagem, técnicas de ensino e aprendizagem, como as crianças aprendem, quais são atividades de fixação, quais são atividades de aprendizado, né? E dentro disso tudo, eu fui construindo a minha forma de trabalhar com esses pequenos. As primeiras atividades depois daquele dia fatídico já foram sendo melhores, mas a grande verdade é que teve um dia que foi assim, ó, foi o start, foi o estalo, que eu falei, nossa, agora deu certo. Por quê? Foi quando eu comecei a trabalhar com os superpoderes dos alimentos. Foi quando eu levei para dentro da temática da atividade, né, os superpoderes dos alimentos, que hoje é o que eu ensino lá no programa Brincar de Comer, inclusive. E aí, gente, o que a gente vê são carinhas como essa. Eu saí dessa situação, que era a situação de tipo, nossa, não sei o que eu vou fazer, né? Perdida aqui, não quero mais o hospital, de repente estou numa escola e falo, ai meu Deus, não sei como agir com eles, para essa situação aqui. Olha só que bonitinhos, gente. Uma situação onde eu comecei a ver as crianças se envolverem na atividade, né? Eu falo que eu troquei o meu jaleco, aquele jaleco branco ali, né? Até coloquei nessa postagem dos stories no dia que eu tava nessa escolinha, que eu troquei o jaleco por uma peruca e um chapéu de bruxa, né? Que eu abri espaço para uma outra nutricionista, Uma nutricionista, isso não tem nada a ver com você usar o jaleco ou não, tá? Você pode usar o jaleco, isso não é um problema. Mas o ponto é que eu abri espaço aqui para uma nutri que se envolvia com as crianças. Uma nutri que na hora que ia ensinar sobre os alimentos, sobre alimentação saudável, na hora que ia falar de brócolis, de abóbora, de beterraba, essa aula aqui que eu tô com o chapéu de bruxa, inclusive, a gente estava trabalhando com a beterraba, né? Então, uma nutri que quando ia falar desses alimentos, ela, na verdade, era vista como amiga, como algo, nossa, divertido, eu quero ficar lá com ela, eu quero continuar nessa aula com a tia Carol.
Isso começou lá nas escolinhas e eu também fui levando para dentro do meu atendimento, porque é super possível trabalhar com educação alimentar e nutricional lúdica desse jeito dentro do seu atendimento, né? E eu percebo que um ponto da virada é quando a gente entende alguns desses 5 passos que eu vou falar aqui para você hoje. Eu amo essa idade dos pré-escolares, né? Essa idade aqui que eles estão ali de 2 a 6 anos, porque é uma das fases onde eu percebo que eles mais aprendem. Aí que eu tô com essa turminha fazendo uma das atividades até de superpoderes dos alimentos, a beterraba ali atrás, a gente fazendo uma atividade de fixação ao lado, e perceba, ó, eles estão assim, prestando atenção em mim, não porque é foto, não porque eu falei, ó, agora é todo mundo paradinho olhando, né? Eles estão assim porque eles ficam assim quando a gente consegue falar na linguagem deles, quando a gente consegue envolver eles, né? Eles ficam atentos, eles se aproximam, tá vendo que tem 2 crianças ali, ó, que já se aproximaram, porque na hora da foto eles estavam sentados ali na outra pontinha, na hora que a gente começou a atividade que eu falei para a professora, vem tirar uma foto da gente. E aí, o que eles fazem? Eles já querem vir para perto de você, né? Eles não querem se afastar de você. E esse é o momento da gente plantar a sementinha da alimentação saudável. Esse é o momento da gente falar sobre alimentação saudável com essa criançada e deixar aprendizado sobre isso. Mas o que eu preciso para começar? Primeiro passo, se conectar, né, gente? Primeiro passo é se conectar. Lembra que eu falei que o dia que eu cheguei lá na escola, eu cheguei de jaleco branco e tudo mais, as crianças de repente começaram a chorar? Por quê? Imagina, nunca tinham me visto, eu chego lá com o jaleco, chego querendo levar eles para uma sala para fazer uma atividade, eles mais lá sabem quem eu sou. Isso acontece muitas vezes no consultório também, né? A gente abre a porta do consultório e vai entrando, você já quer que a criança fala tudo que ela come, não é bem por aí. Você tem que ter um primeiro momento, que é um momento de conexão, é um momento de abertura. Essa pequenininha que tá aqui, ó, acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Isso, conseguem. Essa pequenininha aqui que tá vestida de princesa, para vocês terem ideia, eu não tô numa escola aqui, eu tô num centro de brincar, né? Que é um dos lugares, inclusive, onde a gente pode prestar esse serviço de educação alimentar e nutricional. Foi a primeira vez que ela saiu da casa dela para ir fazer uma atividade fora, sem ser na casa dos primos. Então, imagina, ela nunca tinha ido numa escola, né? Nunca tinha ido em outro centro de brincar. Era a primeira vez que ela estava indo ali fazer atividade. Então, imagina, era algo que para ela era muito novo. Não era só eu que era nova, era o ambiente todo. A gente precisa ter aquele tempo de conexão, né? Um tempo de conversa, um tempo de criação de vínculo. Uma das maneiras que eu vejo que ajudam com que o profissional ele tenha uma atenção maior e um resultado maior lá na hora de fazer a atividade em si, é quando ele conseguiu criar esse vínculo inicial. Então, gente, se abaixar, né, falar com a criança, receber a criança na porta, ou se você vai buscar ela na sala de aula dela, se abaixa na altura das crianças, fala com ela olhando no olho, se apresenta, fala o seu nome, quem é você, o que você está fazendo ali. Fala, nossa, que sapato bonito seu, que laço bonito seu, né? Conversa com a criança, me conta esse dragão na sua roupa, solta fogo, não solta fogo? Nada a ver com alimentação aqui ainda. Comece esse momento de conversa e conexão com a criança, né? Sempre sorrindo, eu falo do vestir o melhor sorriso, sendo agradável com a criança, dando espaço para ela, para que você possa gerar essa conexão inicial. Então, você percebe, ó, essa menininha, apesar de ser a primeira vez que ela está numa atividade fora, ela está ali tranquila, ela está feliz, né? Por quê? Porque teve esse momento antes da gente ir para a atividade para eu conversar com ela. Aqui com essa criançada que está no banco, que estão sentados, qual que é o ponto? Eu vou trabalhar o alimento com eles, mas perceba, não de saída, não no primeiro momento. Primeiro eu quero gerar uma ponte, eu já fiz a conexão inicial da conversa, então eu vou trazer uma história aqui para conseguir iniciar a minha comunicação com eles. Esse pequenininho aqui, ele deve estar enorme, aliás, que essa foto já é de faz um tempo. Ele, por exemplo, é uma criança super seletiva, né? E eu estava nessa escola, eu estava trabalhando, fazendo uma outra parte ali do treinamento de boas práticas, né? E aí ele me viu, eu estava sentada assim, e ele me viu e veio com o louro que tá ali na mão dele, 2 folhinhas de louro, né? Ele veio e falou, tia Carol,
eu peguei, né, as folhinhas de louro que ficou lá na sala e vim te trazer. A gente pode fazer uma foto com elas? Então, perceba, é uma criança que está muito à vontade já comigo, né? Não fui eu que falei, senta aqui pra gente fazer uma foto. Ele falou, vamos fazer uma foto? Por mais que ele, sabe, quando vê o louro ali dentro do feijão, não quero. Mas ele já está se aproximando aqui, ó, já está segurando. E ele vem perto de mim fazendo essa observação, porque ele sabe que em momento nenhum ele vai ser forçado a comer, ele vai ser forçado a provar, vai ser forçado a fazer algo que ele não quer. Então, primeiro passo, se conectar. Certo, Carol, criei a ponte aqui, a conexão com eles e tudo mais, fiz a minha conversa inicial, qual que é o outro ponto que vai ser importante? Você conhecer sobre comportamento alimentar, né? Você tem que saber como é que as crianças desenvolvem o comportamento alimentar e não só saber, você também tem que saber explicar isso, tanto para os cuidadores, pai e mãe, se você faz o atendimento, né, individual dessa criança, quanto saber explicar para os cuidadores da escola, as professoras, a diretora, o pessoal da coordenação, né, as auxiliares. Por quê? Porque às vezes, gente, as pessoas acham que é simples, que é só assim. Não, deixa sem comer, né? Criança quando tiver fome, come. Não precisa ficar ensinando sobre alimentos para ela. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então, saber como é a formação de hábitos alimentares, né? Estudar como se forma o comportamento alimentar na infância. Eu sempre falo com os cuidadores dessa criança, tem uma pirâmide, eu não coloquei ela aqui na aula, né? Mas tem um estudo que ele mostra, é uma pirâmide, e ele fala como é que a criança, né? Qual a relação que tem ali do interesse da criança pelos alimentos e tudo mais, com vários pontos que eles avaliaram. Então, na base, na formação, estão os cuidadores, pai, mãe, né? As pessoas que estão próximas da criança. Depois disso, começa a questão cultural, as pessoas que estão... Cultural, quando eu digo assim, os tios, os avós, né, os familiares próximos, o pessoal da igreja que eu visito, o pessoal os meus amigos que eu saio junto, com quem a criança tem mais convivência. Depois disso, a gente vem com ali, né, tem a escola aqui nessa parte também. Depois disso que a gente vai falar sobre o comportamento, temperamento da criança, e depois disso sobre o alimento em si. Então, às vezes as pessoas acham que é ficar inventando fazer um alimento de uma maneira diferente e tudo mais, quando não é, sabe? Eu vou sempre ter que explicar essa formação para os pais e para os cuidadores da escola, para a gente conseguir conduzir um passo a passo com eles, deles serem nossos apoiadores nesse processo de educação alimentar e nutricional. Então, estudar sobre isso é muito, muito, muito importante. Esse é um passo essencial. Dentro desse passo 3, quando eu falo de conhecer a criança, né, conhecer o comportamento alimentar, eu coloquei aqui, o passo 2. O passo 3, no conhecer a criança, eu estou falando de entender sobre a parte de desenvolvimento típico, né, o que eu espero que uma criança com 2, 3, 4, 5, 6 anos coma, quais são as DRIs. Eu preciso conhecer tudo isso. Desenvolvimento da criança típico, preciso. Vai fazer parte do meu trabalho. Mas eu também preciso conhecer da teoria de aprendizagem. Como é que essa criança aprende, né? Quando eu falo da teoria de aprendizagem, descrita por Piaget, dividida em 4 fases, se eu olho as crianças da idade pré-escolar, que são as crianças que estão aqui, ó, no pré-operatório, eu estou falando de crianças que elas estão numa fase que é uma, para mim, das mais gostosas de trabalhar, porque elas estão no desenvolvimento do lúdico. Elas acreditam nos superpoderes, né? Então, eu tenho uma atividade com o superpoder da cenoura, que a gente faz assim, quando come a cenoura e tudo mais, que fica com a visão de raio laser, e eles saem brincando, tô vendo tudo, Jacarol, visão de raio laser, né? Porque essa fase acredita nisso. A fase de 0 a 2 anos, que é a idade anterior, né, a fase anterior ali, que é do sensório motor, eles estão muito numa fase do tato, do contato. Se eu fizer assim, a cenourinha da visão de raio laser, não vai entender nada que você está fazendo. Mas uma criança de 2 a 7 anos já está nessa fase do lúdico, nessa fase do mundo da imaginação. Percebe? Então aqui eu vou conseguir trabalhar os superpoderes, eu vou conseguir trabalhar com brincadeiras, né?
Muitos livros também, histórias, tudo isso que entra no mundo do imaginário ajuda. Eu falo dos livros porque começa também aqui para eles, quando entra o repertório do conhecimento das letrinhas, né? Eles começam a identificar as letrinhas, têm interesse por ler, então eles gostam muito da contação de história. Eu até coloquei, vou voltar aqui para vocês verem a foto das crianças lá, né? Eles ficam desse jeito, tipo, você vai lendo e eles ficam lá meio hipnotizados, parece. Tem até uma menininha aqui, ó, tá vendo? Com o corpinho mais para frente. Por quê? Porque isso é de interesse dessa faixa etária, né? Opa, me adiantei aqui. É de interesse dessa faixa etária. Então, essa é uma fase onde a brincadeira, onde a interação, onde o envolvimento predomina. Aqui a gente trabalha bastante a parte sensorial dos alimentos também, né? Então, perceba, com essa faixa etária de 2 a 7 anos, lembra que eu falei que eu penei lá na minha primeira atividade? Por quê? Eu levei um monte de atividade em folha, e essa não é uma faixa etária que, dependendo ali de onde você pega, esses 2, 3 aninhos, ele não vai para a escola, ele mal e amassa, sabe usar folha. E na hora que ele pega, ele amassa. Eu já sei, né, quando eu não sabia ainda como abordar cada uma das fases, por exemplo, nessa faixa eu cheguei a levar jogo de cartinha, porque eu era assim, gente. Quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu virei a louca de comprar materiais de educação alimentar e nutricional. Entra nesses vários sites e compra tudo e mais um pouco, né? O pouco que ganha ia tudo para esses materiais. Comprei jogo da memória, comprei baralho, quebra-cabeça, comprei um tanto de jogo de carta, livro, então nem se fala o tanto que eu comprei. E aí eu lembro que uma dessas cartinhas, vocês são assim também? Saíram comprando um tanto de material para querer trabalhar com as crianças? E aí, primeiro, os materiais parecem que não davam certo, eu não sabia o que acontecia, eu não conseguia fazer eles fluírem, né? E aí eu lembro de um dia fatídico que eu tinha comprado um baralho para trabalhar, e aí eu levei esse baralho e dei o baralho nas mãos das crianças e voltei com umas 3, 4 cartas a menos inteiras, porque às vezes tava jogando aqui, ó, aí começava a, como chama? Tipo, beliscar assim, a pontinha da carta, né? A chupar a pontinha da carta. Teve outros que não sabiam segurar direito e amassaram. Então, não é uma faixa etária onde a nossa atividade é tanto uma atividade de papel para desenvolver no longo prazo. A gente pode fazer algumas atividades no papel ali rapidinho? Pode, uma atividade de colorir? Sim, é uma atividade de fixação, ok. Mas o que faz o aprendizado é a vivência, né? Para isso eu tenho que trazer o alimento para o contexto, eu trago esse alimento pensando no superpoder desses alimentos, né? Depois disso eu deixo ele experienciar sensorialmente esse alimento, eu conto uma história, eu envolvo ele nesse mundo, faço uma oficina culinária, isso faz parte dessa faixa etária. Então eu preciso entender que a criança não é um mini adulto, que o jeito de trabalhar com ela é diferente, com cada fase das crianças, segundo o Piaget, é diferente também, e com essa fase do pré-escolar e do pré-operatório, que é o que eu abordo ali com um pouquinho mais de foco no programa Brincar de Comer, a gente está falando de trabalhar muito com esse mundo da brincadeira, do superpoder, do super-herói. E aí, um outro passo importante na hora que a gente vai trabalhar a educação alimentar e nutricional, porque qual que é um dos grandes objetivos que a gente tem, que a gente quer, né? Eu quero ensinar a criança sobre os alimentos para que ela coma. Então, percebe, a mãe chega no consultório e fala, tô trazendo ele aqui porque eu quero que ele coma. Aí você chega lá na escolinha, as professoras falam, eu preciso que aquela criança coma, porque ela não come e a mãe tá ficando brava comigo, né? A gente sempre quer levar para o comer, mas o comer, ele é um último passo que vem depois, né, de 32 passos. Aqui na imagem, a gente está vendo o tolerar, o interagir, o cheirar, tocar, provar e comer, né? Os 6 passos para comer, que às vezes é conhecido como escalada para comer, 6 passos para comer, enfim, né? Depende da tradução que a gente faz aí, do que a Tommy Ross falou. Mas dentro desses passos, de cada um deles, ainda existem outros, que somam 32. Então, para uma criança efetivamente comer com alegria e prazer, né? Sem interferências, ela vai ter que passar por 32 passos de aprendizagem que envolvem tolerar o alimento, interagir com o alimento, conseguir cheirar um alimento, porque uma criança que não consegue sentir o cheiro do alimento, ela não consegue comer esse alimento. Já tentou comer alguma coisa que você acha o cheiro muito ruim? Nossa senhora, gente, né? É um horror. Então,
ela precisa conseguir estar no mesmo ambiente. Eu tenho crianças, às vezes, que eu vou trabalhar, eu lembro que assim, chegou a tia Nutri na escola, isso, aquilo, vamos conhecer as crianças, que dependendo do alimento que está na sala, a criança não entrava na sala. Não aguento, né? Não aguento sentir o cheiro. Ou então, tipo, não quero. E que aí você tem que ir aos poucos, fazendo atividade para trabalhar cada um desses passos. Então, tolerar, interagir, conseguir cheirar. Próximo passo é conseguir tocar o alimento. Depois disso, provar que não é comer, é eu conseguir dar um beijinho, eu conseguir dar uma lambidinha, eu conseguir passar na boca. Eu trabalho com o superpoder da beterraba, né? Que a gente coloca, fala que é o superpoder dela é colorir. A gente colore vários lugares do corpo, em determinado momento, colore a boca, colore a língua. E aí, já que coloriu a língua, será que consegue colorir dentro do nosso corpo? Vamos ver se colore dentro do nosso corpo? Para tentar estimular o comer. Que vai ser o próximo passo. Que vai vir de um trabalho, né? De um trabalho com várias atividades direcionadas. Então, quando eu falo da educação alimentar e nutricional, eu estou falando em pensar no direcionamento do porquê que eu estou fazendo aquilo, para quê, né? Com que objetivo? E aí, se o meu objetivo é só no comer, é só no final, mas essa criança nem consegue tolerar, nem consegue interagir, nem consegue cheirar, você está com o seu objetivo errado. E aí você vai sair frustrada de cada atividade. Ou você vai levar atividades que você não vai conseguir que ele faça. E aí nem vai ser bom para ele, nem vai ser bom para você, percebe? Então, esse é um ponto importante dentro dos passos aí necessários para uma educação alimentar e nutricional que encanta. Porque a criança tem que estar confortável com você. Se você está trabalhando com ela no degrauzinho, onde é o conforto dela, ela consegue, né, evoluir na atividade. Agora, se você está tentando ir para um que não é um conforto para ela ainda, que ela não está preparada, que não está na hora, você vai ter problema. Entender sobre esses 32 passos é muito importante, né? Inclusive, eu sempre falo desses 6 porque é o mais conhecido, mas gosto de reforçar que tem os 32 que dentro do provar, dentro do tocar, dentro do cheirar, do interagir e tolerar, tem mais passos aí, tá bom? Vamos lá. Qual que é o nosso passo 4 importante? É a atividade em si, né, gente? É a hora que a gente quer se esbaldar, que a gente quer se divertir lá com as crianças fazendo atividade. E perceba, olha a semelhança que existe em todas essas fotos. Seja onde eu estou na escolinha, seja onde eu estou com um centro de brincar, seja onde eu estou com um paciente individual, né? Percebe que sempre tem alimento? Sempre tem alimento, né? Sempre tem a experiência do alimento, sempre, sempre. Aqui, não sei se vocês conseguem observar, nessa foto aqui de baixo, tá vendo onde está passando o meu mouse? Tem um fogãozinho, esse é um fogãozinho que é feito de papelão, assim, basicamente, né? Às vezes a gente quer ter o fogão de madeira mais lindão lá, que custa, tá caro, né, gente? Fui ver pra pôr aqui no meu espaço novo. O fogão tá uns 1.500, eu acho que eu vi, 1.500, 1.400 de madeira. Imagina, naquela época, sem condição nenhuma. Agora eu já não comprei ainda, naquela época, então, olha lá. Fiz um fogão de caixa de... Eu não lembro o que é que eu tinha comprado, mas é uma caixa grande, né? E fiz um fogãozinho a partir disso. As crianças, gente, se divertiram nesse fogão. Eu já não tenho mais esse, porque assim, depois de alguns anos ele até se destruiu de tanto que as crianças usaram. Aqui embaixo tem uma porta para um forninho e tudo mais. Mas, enfim, né? Acabei falando do fogão, porque também quis chamar a atenção de que às vezes a gente não precisa ter aquele melhor material, né? Não é tipo, eu quero ter essa pelúcia, eu quero ter o fogão de madeira, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque você pode ter todos esses recursos e fazer uma atividade que é uma meleca. Se você não sabe os passos anteriores e se você não faz uma atividade que está apropriada para aquela faixa etária, né? Que está adequada para o seu objetivo. Tá? E aí, aqui o que eu quero chamar atenção é, a gente tá com a panelinha ali, ó, no fogãozinho e tudo mais. Eu já tinha feito atividade com eles, já tinha acabado. Eu tava só ajustando a pasta, né? Eu sempre mando a atividade para casa, quando eu faço essas atividades na escola, uma atividade de fixação, um informe para os pais que vai para casa. A mesma coisa você pode fazer no consultório, inclusive. E aí, eu deixei eles brincarem, né? Falei, podem ficar aí, podem ficar brincando, daqui um pouco a professora vai chegar para vocês poderem ir. Perceba, tá vendo essa criança aqui de moletom meio azul marinho, com umas listras azuis? Essa é uma criança que ela, nessa época, né, tinha uma seletividade importante. Ela basicamente não comia legumes, assim, quase nenhum.
E aí eu pus eles lá para brincar, dei os alimentos para eles poderem brincar que estava fazendo a sopinha. A gente tinha trabalhado uma atividade envolvendo o superpoder da sopa aqui, que estava frio, né? Eles estão até todos agasalhados. E aí, na brincadeira, olha onde está a cenoura crua. Vocês conseguem ver que está na boca dele? Sim, vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, ó. Olá. Tá vendo? Nem é a cenoura, mentira, ó. É a batata doce que tá na boca dele, que a cenoura tá na panela. Percebem? Tipo, eu me sinto confortável o suficiente após uma atividade adequada à faixa etária, após uma conexão inicial com, né, a Carol, no caso ali a nutricionista, eu que estava aplicando, depois dela saber sobre comportamento alimentar, dela entender que é uma formação, que vai tempo, de eu entender qual é a faixa etária, qual é as atividades que dão certo para ele, passa para a próxima fase, que é entender, né, que existem os passos para comer. Então, com ele eu não falava sobre o comer, sobre o provar, porque eu sabia que ele ainda não estava tanto naquela fase. E aí, de repente, o que acontece? Ele leva a boca. Por quê? Porque a atividade é certeira para ele, né? Não só para ele, mas é certeira pensando em conduzir as crianças a se sentirem à vontade com aqueles alimentos, que é o que a gente quer. Aqui, ó, tá vendo? A gente fazendo roda sensorial. Então, essa exploração do sentir o cheiro, né? O toque no alimento, de você passar a mão, que cor que tem, como que é áspero. Eu tenho até uma aula que eu falo sobre a linguagem, né? Envolvida com os alimentos. Então, é áspero, é liso, é doce, é salgado. Como que é esse alimento? Vamos falar sobre ele. Vamos tirar isso do é bom e é ruim. Porque esse é o repertório que a criança tem. Então, dentro da sua atividade, você falar sobre isso também faz muito sentido. Exploração em feiras para pacientes é muito legal. Você levar em feira, você levar em mercado, você levar o alimento para dentro da sua consulta também, né? E aqui você ter a possibilidade de produzir também um alimento com ele. E percebe que eu não vou fazer nenhuma grande receita com repolho, não. Basicamente, o que a gente fez esse dia, eu trabalhei o superpoder do abacaxi com eles. E aí eu levei o repolho e a gente cortou o repolho, assim, né, fininho e tudo mais. E a gente pegava o caldinho do abacaxi para colocar no repolho, para ver o sabor diferente que ficava, né? Para fazer o repolho nadar ali. As crianças que se sentiam confortáveis para experimentar, seguiram experimentando. E a gente teve uma galera, eu tenho uma foto até de uma outra turma, que eu falava assim, poxa, eu nem acabei de cortar o negócio e já comeram. Eu nem acabei e já comeram de novo, né? Porque é isso que acontece quando a gente consegue escalar com a criança naquela escadinha do comer e consegue fazer a conexão, consegue entender da faixa etária. E a atividade que vai levantar, que vai levar para isso, gente, as 3 atividades para mim que assim são coringas, né? São atividades que eu acho que faz muito sentido da gente ter uma certa constância, pensando em ensinar sobre os alimentos, em melhorar o contato com alimentos, são as histórias. Então, historinhas para se contar para as crianças. É muito, muito, muito legal. Pena que nós não temos tantas histórias boas, né? Agora aumentou um pouco, mas eu lembro que logo que eu me formei, eu falei que eu comecei a trabalhar lá na escolinha, na lápis de cor, e aí eu passei aquele ano inteiro só com aquela escolinha, e eu estava entre vários e vários outros serviços, e eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar em mais escolas, eu gosto muito de fazer isso daqui, né? Então, vou entender como que eu faço para oferecer os meus serviços. Eu estudei sobre venda, sobre captação de clientes, né? Fiz um curso sobre isso e tudo mais. E aí eu consegui montar meu projeto para apresentar para as escolas, e eu saí dessa uma escola para 7 escolas, né? Aumentou em 6 escolas de um ano para o outro. E foi muito legal, assim, aquilo me deu uma possibilidade de exploração, de habilidade para lidar com as crianças, de até mais pais me conhecerem. Isso me levou a posteriormente atender, que foi muito interessante. E de tudo, eu trabalhei muito, 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 com muitas atividades em escolas diferentes, que atendiam classes sociais diferentes, inclusive, né? E não importa, gente. Atividades, essas 3 aqui são maravilhosas. História, culinária e os 5 sentidos. E qual que é o ponto? Quando eu falo de história, às vezes a gente tem que criar as nossas. Por quê? Quando eu saí para essas várias escolas, eu fiquei super feliz, né? Aquele negócio, nossa, minha escolinha, vou trabalhar, isso aqui.
meu Deus, preciso de material, né? Preciso de mais material agora. E eu comprei muitos livros, muitos livros. Eu cheguei a quase, naquele ano, a quase 100 livros, né? Hoje eu já tenho mais do que 100, e quase 100 livros infantis sobre alimentação. E de verdade, eu comprei assim, né? Entrei na internet, procurava livros sobre alimentação, sobre alimentos, e o que eu ia achando eu ia comprando. Me deu a louca, falei, nossa, eu vou começar, né, a trabalhar aqui, preciso de ter um monte de material. Hoje eu sei que não é bem assim, que o melhor recurso somos nós, mas tudo bem. Naquela época não era desse jeito. E aí, gente, eu tenho os livros guardados, e de verdade, 20 salvam? 20 de 100? Então, a gente também entender sobre esse processo de criação de história, de contação de história, né? Porque muitas vezes você vai ter que construir as suas narrativas para a criança. Eu, inclusive, postei hoje, na hora do almoço, lá no nosso Instagram, depois dei uma olhada, @atitude e nutrição, uma das historinhas que eu divido dentro do programa Brincar de Comer, que é da fada do Pode Pirlim Pim Pim, né? Que eu criei para uma criança, essa já era uma criança de atendimento, porque ela estava com dificuldade de comer verduras. Então, às vezes, a gente também tem que criar as nossas histórias, né? Certo, falei da culinária e falei dos 5 sentidos. E aí, um passo essencial, ali final, que eu deixei para vocês, é o empoderamento. Empoderamento. É você mostrar para a criança que ela pode fazer, que ela consegue fazer, né? Que você está lhe dando apoio. Que se de repente hoje ela não conseguiu, amanhã vocês podem tentar novamente, né? Que ela tá ali, que você tá ali sendo suporte para ela. Então eu gosto muito de usar com as crianças, né? Você é fantástico, você é incrível, você consegue. Se hoje não conseguir, tá tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. E aí o empoderar não é só no falar. Para empoderar uma criança, eu também preciso oferecer um ambiente propício para aquilo, né? Com autonomia, trabalhando sempre o favorecimento dessa criança poder ter a fala, ela poder se expressar, ela se sentir segura para isso, ela poder fazer as coisas. Eu acho muito chato quando a atividade, às vezes eu vejo umas atividades assim, que o pessoal, a atividade é basicamente a Nutri falando, explicando, e a criança não tem nenhuma proatividade naquilo, porque nem tem espaço, sabe? Então, empoderar também é dar o espaço, é dar a voz, é mostrar que tá tudo bem, às vezes não conseguir, que você tá ali para ajudar, que vocês vão tentar juntos. E ensinar isso, inclusive, para os cuidadores, né? Isso também faz parte. Eu percebo que esse é um ponto que ele vira jogo, inclusive, né? As crianças das escolinhas em que eu trabalhei, quantas vezes eu já ouvi ali da direção ou dos pais falando, Carol, que mágica que você fez, né? E não foi mágica, gente, foi método, né? Não tenho, ainda eu queria a farinha para fazer mágica, mas eu ainda não tenho. Mas qual é o ponto? Essas crianças, elas tinham apoio, elas tinham espaços, elas tinham uma atividade direcionada, tinha uma equipe que foi treinada para conseguir lidar com ela, né? E aí cada um no seu passo vai avançando. Então, quando a gente fala da educação alimentar e nutricional, tudo isso é muito importante para vocês poderem trabalhar e poderem encantar as crianças. Tem até esse material, quem tem, gente, esse material aqui, conta pra mim, quem tem nos comentários. Os mascotinhos que estão ali, os desenhos, não tá dando pra vocês verem tão bem, que fica pequenininho na imagem, mas aqui tem uma banana, um brócolis, azeite, abacaxi, uma salsinha e cebolinha, quiabo, cebola e alho, goiaba, enfim, são vários alimentos, né? E o que eu fui fazendo? Com o passar do tempo, eu fui percebendo que quando eu trabalhava os superpoderes dos alimentos, eu tinha melhores resultados na educação alimentar e nutricional. Eu queria ensinar sobre a banana, eu falava sobre o superpoder da banana, né? E aí eu tinha mais abertura das crianças. E no começo eu ficava nessa parte da fala. Até que eu falei, não, gente, eu quero uns desenhos, né? Eu quero poder personificar. E esses superpoderes, eles foram ganhando essa carinha que eles têm, né, hoje. Que até vocês vão ver alguns deles ainda aqui na continuação da apresentação. E aí eles foram ganhando essas carinhas para poder trabalhar com as crianças os superpoderes dos alimentos. E o que eu faço? Eu tenho desenho e sempre tenho um alimento junto. O calendário nutritivo é um material gratuito. A gente fez essa atualização dele por conta de 2 motivos. Primeiro, a gente incluiu mais superpoderes, que são os superpoderes que vão sair em breve ali no curso, que é o coco, a goiaba, o limão já tá lá, qual que saiu novo? O azeite, tomate, né? Tem alguns superpoderes novos. E a gente também
colocou agora personalizado os nossos mascotinhos. Então, as crianças, tanto na versão de uma criança branca quanto de uma criança negra. Vocês já podem baixar, www.contextodenutrição.com.br/calendário nutritivo, tá certo? E é um material que eu gosto muito de usar. Então, perceba, eu tenho a folha, né? E eu consigo usar a folha com a criança, mas ela não é o foco, ela é um material de apoio. Qual que é o foco? É eu trabalhar o superpoder do alimento e eu trabalhar o alimento em si. E aí, para trabalhar essas duas coisas, eu vou usar recursos distintos. Vou usar uma história, vou usar uma experiência, vou usar um vídeo, vou usar uma culinária, né? Para que eu possa ir trabalhando esse superpoder junto com essa criança. Então, perceba que não é uma folha, nesse caso, né, nessa faixa etária, simplesmente, mas é como você organiza a sua atividade. Eu acho que esse é um ponto importante da gente dizer, por isso que eu trouxe o calendário aqui para reforçar com vocês, tá certo? E aí, meninas, eu falo sempre dessa atividade como atividade de exploração. A gente tem a amarelinha dos alimentos, né? Para fazer com as crianças. Tem a parte dos recursos de trabalhar desde com legumes, com frutas, com água. Tem várias dessas atividades lá no programa Brincar de Comer. Eu vou abrir uma condição especial para o programa Brincar de Comer, né? O programa Brincar de Comer, gente, é um curso, ele foi nosso primeiro curso online. Lá de 2018, a Tâmara foi aluna logo do comecinho ali do curso, né? E ela colocou aqui, ó, ela já atuava como Nutri-Materno infantil há 2 anos, teve a oportunidade de trabalhar comigo, dando as aulinhas de educação alimentar e nutricional. Esse foi um divisor de água na carreira. Aprendeu de uma maneira deliciosa como lidar com as crianças, de conquistar a confiança, de entender como funciona, né? E aí depois, mesmo voltando a atuar somente com o consultório dela, hoje ela entende o quanto a educação alimentar e nutricional precisa estar presente nas condutas, que deve, aliás, ser a base, e que sem ela a gente só se torna uma prescritora de alimentos. Então, eu acredito muito que o nosso papel vai ser a gente sempre poder, né, criar essa base de conhecimentos para as crianças. Quando eu pensei no programa Brincar de Comer, com os superpoderes dos alimentos, foi uma forma de como que eu posso ensinar sobre esses alimentos para as crianças e, ao mesmo tempo, de como eu posso ajudar essas nutricionistas, né, que são várias. Se vocês entrarem na nossa página, inclusive, vocês vão ver vários depoimentos, desde nutris que trabalham em escolas, nutris que trabalham em home care, nutris que trabalham em consultório, nutris, né, trabalha em várias áreas, que saiu da UAN. A Nanda até postei, gente, esse depoimento dela aqui é até engraçado. Eu postei ela antes de ontem nos meus stories, e ela estava dando uma entrevista na escolinha que ela entrou, a primeira escolinha que ela entrou depois do programa Brincar de Comer, como ela mudou, como ela se desenvolveu, né? Porque dentro do programa Brincar de Comer, eu trabalho tanto a parte de educação alimentar e nutricional lúdica, as atividades, quanto essa parte da venda do seu projeto também, porque você tem que fazer ele acontecer para com as crianças, né? E aí, depois, eu deixo o convite para vocês irem conhecer essas histórias. O programa Brincar de Comer, então, é um curso sobre práticas lúdicas de educação alimentar e nutricional com pré-escolares. É para nutricionista que quer ter mais segurança e mais conhecimento para aplicar a educação alimentar e nutricional com crianças de idade pré-escolar, né? Isso utilizando a base ali das atividades com os superpoderes dos alimentos. Um curso online, basicamente, videoaulas, que você vai me ver como você está me vendo agora, vai ver o slide, vai me ver, né? Só na aula lá dos superpoderes, que daí eu fico grandona, porque eu mostro os materiais, como eu uso os recursos, como que eu interajo com as crianças e tudo mais. A gente tem também gravação das atividades, eu fazendo essa aplicação com as crianças. E são 9 módulos. Esses 9 módulos, eles são distribuídos. Aí eu já explico para vocês como que funciona, tá bom? É para quem quer ter resultados incríveis na hora de fazer uma atividade de ano, para quem quer economizar o tempo na construção das ferramentas, para quem quer trabalhar com as crianças de uma maneira diferente na parte de educação alimentar e nutricional. No entanto, se tu não gosta de criança, você acha que o padrão engessado de atendimento tá ok, né? Se você não quer ir para um próximo nível de interação aí com as crianças na profissão, não é para você, porque é um curso que vai exigir de você essa interação com os pequenininhos de uma forma diferente, tá? E o que você ganha se você se inscrever na condição especial para o programa Brincar de Comer? Mas
ali atividades, né, já prontinhas para você criar com as crianças. Criatividade também é uma coisa que muitas das alunas desenvolvem, começam a criar esses materiais. Mais segurança na atuação, engajamento deles nas atividades, você poder ali, né, conquistar também os seus clientes, fazer a venda do seu projeto de educação alimentar e nutricional, é algo que você vai aprender dentro do curso. No primeiro módulo, a gente faz um módulo de introdução, que é essa formação, o que é que você precisa fazer, como é que você precisa agir, quais são os desafios, as dificuldades que você tem ao lidar com uma criança, seja individualmente ou em grupo. Então, a ideia aqui é que no módulo 1 a gente te transforme no profissional que a criança não vê a hora de rever, né? Como é que você faz para interagir com ela. Depois, no módulo 2, a gente vai falar sobre como você constrói o seu projeto e como você se diferencia na multidão. Como é que você faz, mesmo cobrando mais caro, para conseguir, né, vender esse projeto de educação alimentar e nutricional. Por que as crianças comem como comem? Então, no módulo 3, a gente vai fazer um aprofundamento no comportamento alimentar infantil. Eu vi até que teve uma colega que perguntou de um livro, né, que ela poderia ler sobre isso. Nem precisa do livro, nesse caso, você vai ter lá no módulo 3 essa parte do comportamento alimentar infantil, como que você aborda com os pais e tudo mais, e com os cuidadores. O módulo 4 é para quem não sabe como elaborar uma atividade, que a gente vai falar o que é importante de ser considerado, como uma criança aprende, o que você faz com 2 anos, o que você faz com 3, o que você faz com 4, o que você faz com 5, e o que você faz com uma criança de 6 anos, como ela aprende, como que ela assimila aquela atividade, né? No módulo 5, como a gente educa a alimentação das crianças através do brincar. Então, aqui eu trago os recursos, que não é simplesmente o brincar livre, mas é o brincar direcionado até para você explicar para os pais o que é que você está fazendo. Sabe aquele negócio no consultório, só está brincando com meu filho? Não, você tem aqui embasamento para mostrar para ele que não é só brincadeira. No módulo 6, você vai descobrir como desenvolver o planejamento ali de prática educativa e gestão da educação alimentar e nutricional, principalmente esse daqui para quem trabalha em escolas, na questão de gestão das turmas, de acompanhamento e evolução, e para quem está no consultório, para você conseguir organizar as suas atividades e até dar um feedback para os pais, tá bem? E o módulo 7, 8 e 9, os 3 últimos módulos, eles são só sobre atividades. São só atividades para vocês desenvolverem com as crianças. Então, o módulo 7 é todo dos superpoderes dos alimentos. Esses bichinhos lindinhos, que são os superpoderes, né? Estão todos lá no módulo 7, como que você trabalha com ele, qual é o superpoder, como que você aborda. O módulo 8 é um menu de atividades nutritivas, então são várias atividades para vocês poderem trabalhar com as crianças, que não necessariamente trabalham com os superpoderes, aqui a gente já fala de uma alimentação saudável como um todo, né? Então, superpoderes a gente fala de cada alimento, no módulo 8 de uma alimentação saudável, e no módulo 9 são as histórias que eu fui criando para poder trabalhar e incentivar esses pequenininhos, né? Vi aqui o módulo 1, vi o módulo 2, vi o módulo 3, não achei interessante, não quero, não gostei, acho que não é para mim. Em 15 dias você pode pedir o reembolso do valor total do curso, tá bom? 15 dias. O que vocês vão levar de bônus nessa condição especial? Eu liberei o bônus da oficina sensorial para bebês. Por quê? Dentro do programa Brincar de Comer, você vai ter tudo referente a pré-escolares. Agora, eu sei que também tem muita gente que trabalha com crianças maiores e crianças menores, né? Então, eu coloquei esse bônus da oficina sensorial de bebês para vocês poderem trabalhar com as famílias. Coloquei um bônus do desafio leitura nutritiva, que eu vou te mostrar os meus 21 livros preferidos, como trabalhar com eles. E, além disso, eu vou te dar outras ideias de como que você diferencia o teu atendimento e a tua atuação na escola utilizando os livros, né? Como é que você pode fazer isso ficar muito mais chamativo. Tem o bônus de como eles cresceram, né? E agora, o que eu faço? Então, aqui é uma aula sobre como trabalhar com educação alimentar e nutricional com escolares, crianças de 7 anos aí a 10. Tem o bônus dos vídeos nutritivos, que é uma coletânea de cerca de 40 vídeos para mais, que vocês podem trabalhar a educação alimentar e nutricional com as crianças, ótimo para mandar num pós-atendimento, ótimo para trabalhar na própria hora da consulta, né, para mandar numa lista de transmissão, tá tudo lá prontinho. E vocês ganham também de bônus os materiais dos superpoderes dos alimentos, o material de colorir, que é o material de fixação, as receitas, né, para você estimular as novas formas de provar, porque no curso eu vou falar bastante disso, sobre, beleza, não é que não gosta de abacaxi, não gosta de abacaxi do jeito que tá aí. Talvez goste de um abacaxi com canela no forno. Então, aqui tem algumas sugestões de formas de provar o superpoder daquele alimento. E aí ele vai ter tanto a atividade de colorir quanto a receita também entregue. Você vai poder imprimir isso e entregar para os seus pacientes ou para os seus alunos.
E você vai ter a gravação, como eu falei, das atividades, né, que eu faço com as crianças, para você ver ali na prática como que você lida com os percalços na hora que você está fazendo a atividade. Você vai poder ver como que aplica, como estimula. Na hora que uma criança, de repente, fala não, o que você faz, né? Você vai aproveitar muito isso daqui. São bônus que eu nem coloco o preço, porque eu, de forma alguma, vendo eles separados, né? É só, de fato, para quem está ali dentro do programa Brincar de Comer. Então, são todos esses bônus maravilhosos. Quanto é que vale, né? Você ficar perdendo tempo aí aplicando atividade que não deu certo, de você tentar construir seu projeto, apresentar numa escola e não conseguir fechar, de você não saber como precificar, como oferecer, você não saber como incluir a educação alimentar e nutricional na sua consulta, quanto dinheiro que você deixa na mesa com isso. Então, o valor do programa Brincar de Comer é um valor super acessível pelo que o curso entrega, né? Ele é um curso de 12 vezes de R$ 77,65 ou R$ 797 à vista. Aí podia até fazer aquele negócio do tipo, é uma pizza, né, gente? Posso até falar disso, é uma pizza por mês. Então, assim, não tem desculpa para não investir. Pega o cartão, parcela em 12 vezes, uma escola que você fecha, né? Um grupo de educação alimentar que você fecha, você incluir isso na sua consulta e conseguir aumentar o preço da sua consulta, você já paga o curso. Então, né, não tem desculpa, ele é super acessível. E é isso, eu acredito muito que os nossos sonhos se realizam quando a gente vai, quando a gente faz. Então, coloquem em prática as ideias de vocês, né? Busquem os clientes de vocês. A gente precisa de mais e mais nutricionistas plantando a sementinha da alimentação saudável por aí.